Bom dia, estamos aqui na nossa planilha de dimensionamento estrutural que eu fiz no Excel, né, baseado no projeto. Então, vou deixar uma coisa bem clara, gente, que é importante, eu conversei com alguns grupos a respeito, é muito importante projetar a estrutura antes de pensar em desconfiar como possa ser o dimensionamento. Então, questões levando em consideração o concreto a 25 MPa, que é o concreto mais básico, assim, não é o mais fraco que pode ser usado em construção civil, mas ele é o mais básico feito por qualquer tipo de tecnologia, manual, betoneira ou por usinagem mais avançada, né? A resistência de compressão do concreto para uso comercial varia de 20 a, até 100, cento e pouco. Nós temos a tabela que a gente trabalha aqui de 20 a 50, mas vamos usar o mais usual feito no mercado, feito pela mão de obra, que é o de 25 MPa. Tá? E aí, por conta disso, a gente sempre pega tanto por. Aqui nós vamos começar com dimensionamento por laje, né? Tanto o vão, a medida do vão que vai ser superado, tanto na laje quanto na viga, e o pé direito, de um ponto ao outro, que ele é travado por viga de baldrame e viga de respaldo, é o que a gente leva em consideração para aplicar. Então, a fórmula aqui já está aplicada de dividir os vãos em aproximadamente, no caso de vigas e pilares, por 10, e no caso de lajes é o comprimento menor, tem lá uma fórmula que eu não vou lembrar, mas divide por 300, que dá a espessura onde a gente começa a trabalhar essa questão do dimensionamento. É sempre bom começar pelas lajes, né, gente? Porque em projetos que tem laje, se não a gente pode começar pelas vigas, aí considerando, por exemplo, uma carga de telhado, a gente já vai, daqui a pouco vai ver isso na aba de vigas, aonde colocar a sobrecarga do telhado, especificado pela norma, né? Mas a gente começa, trabalhamos com viga treliçada, que é a tecnologia mais usada nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, para fazer laje, né? Trabalha geralmente com enchimento em bloco de isopor, né? Que é muito interessante para reduzir o peso próprio da peça e mais manter a resistência pelo momento de inércia da placa. Né? Beleza, vamos lá. Aqui eu coloquei uma fileira com 11 lajes, mas aí depende muito do projeto, ele pode ter um número mínimo menor do que esse, maior do que esse, como tem marca em amarelo aqui, coloco para mais ou para menos, de acordo com o projeto. E aqui tem vão maior, transversinas, vão menor, vigotas. Para laje biapoiada por vigota, nesse método aqui que é o mais usual, que é o material mais comercializado nessa área, a gente trava as vigotas no vão menor a ser vencido e no vão maior a gente acrescenta uma amarração a cada bloco de EPS. O bloco pode ser de 1 metro ou de 50 centímetros, depende. Então, se eu tiver bloco a cada 50, então eu tenho uma transversina a cada 50 centímetros, né? Que transforma a amarração do lado do sistema meio que um tecido estrutural. Mas a carga principal, a resistência principal, a flexão e a amarração na estrutura para estabilização é feita no vão menor pela vigota. A transversina é importante, mas é uma função secundária. Então aqui, ó, eu trabalhei com um vão menor de 3,23, quando vai passar a vigota, e um vão maior, obviamente, que sobra 4,06 para transversina. Esse aqui é um resquício de um projeto que eu do esboço de projeto para o setor de serviços que o Diesley está fazendo, e aqui embaixo, 65656, é o lançamento estrutural do projeto do Luiz e da Raquel, né? Inclusive esse projeto é bem interessante porque ele tem um pilar grande, esbelto, então eu tive que refazer alguns pré-dimensionamentos das peças para poder acertar o dimensionamento em relação à área de aço, área de concreto, né, na seção. Então, muito a gente começa, a gente tem que começar. Tem os vãos, são definidos pelo projeto, né? Vocês sabem que eu trabalho com o pressuposto do uso de armadura passiva, né? A gente trabalha até 7,5 metros. Não quer dizer que a gente tenha que usar, porque, obviamente, quanto maior o vão,
maior é a seção da peça a ser vencida. Então aqui com esses valores que a gente colocou, né, para observar, tá aqui a fórmula da área, automaticamente tinha a área, e essa fórmula que é interessante, a espessura em método pelo vão da vigota, né? Ele pega o valor, ele divide por 30, né? Esse valor é uma maneira de você chegar a um pré-dimensionamento da espessura básica. Então, o primeiro vão de 4,6 por 3,23, sendo que 3,23 é o vão da vigota, portanto, é que define a altura da peça, deu espessura de 11 centímetros. Né? Depois a gente vai ver aqui na tabela de peças comercializadas que não existe uma vigota de 11, mas tem uma vigota de 12. Mesma coisa aqui embaixo, a gente fez aqui a relação pelo vão da vigota, né? O vão é o mesmo, então é o mesmo vão, 6,56, está dentro daquele padrão de pré-dimensionamento para armadura passiva, tanto para laje quanto para viga. E ele deu aqui uma razão de 22 centímetros de laje acabada. Você sempre vai tirar 4 centímetros da capa, então, por exemplo, tirar 4 centímetros daqui, eu tenho 18. Não existe um trilho com 18, mas tem um trilho com 20. Né? Depois disso aqui, a gente vai, no final aqui do dimensionamento, a gente vai resolver isso aqui e acerta. Né? Então vai dar 22 a espessura, mas isso aqui vai ficar com 24 de laje acabada. Né? A gente sempre, dado a solicitação de esforço, a gente sempre arredonda para cima e nunca para baixo. Né? Então aqui, ó, número de vigotas, isso aqui é feito pelo vão maior. Pelo vão menor, desculpa, né? Essa razão tá errada. Transversina. Pelo vão maior. Não, tá certo. Você pega o vão. Não tá errado. Divide. Não, pelo entre eixos. É pelo entre eixos. Estou lançando aqui o entre eixos. Bom, isso aqui depois no projeto a gente acerta no desenho. Importa o dimensionamento da peça em função do peso que a gente vai pegar. Aqui tem a relação da transversina, né, do bloco EPS por metro quadrado. Então, pela área, isso aqui já está descontando já o que ele rende. Tá? E o volume de concreto com capa. Então, já é o concreto que preenche a vigota com a capa. Isso aqui para uma quantificação posterior, para você pegar o preço disso aqui e botar numa planilha de confecção, é importantíssimo. Né? Essa primeira parte aqui é uma parte de dados de pré-dimensionamento. Então, vocês têm que se preocupar, a princípio, com isso aqui. Ó, tá? Preocupar com os dados do projeto que vão alimentar. E é importante, a nomenclatura que está aqui do lado é a nomenclatura que tem que estar no projeto. Só olhando aqui embaixo nos itens subsequentes, ó, insumos da laje. Ó. Aí o bloco de enchimento, aí tem os dados aqui. Ó. Aqui no caso tem um EPS bidirecional para 8 centímetros de altura, que é uma laje de 12. Né? E aqui faltou colocar, mas existe sim um EPS de 20 centímetros de altura, 40 por 100 ou 40 por 50. Lajes grandes, o pessoal gosta de... Eu acabei de fazer isso aqui na universidade, o pessoal gosta de trabalhar com bloco de 50 para justamente poder colocar mais transversinas. Tá? E aí é 8 centímetros, 40 centímetros no outro lado, e o BY, que é o tamanho maior, e 100 centímetros, né? A área de seção do recobrimento da laje é uma área de seção que tem que ser usada depois no bloco de EPS, tem um outro valor aqui que é usado. Aqui, vigota treliçada, nós temos aqui ó, os tipos de treliça, né? Treliça 8645. O 8 quer dizer a altura, 645 quer dizer, na verdade, o banzo superior, que é o ferro que fica em cima. A diagonal que fecha as treliças, né, é 4,2 e o ferro que fica coberto pela capinha, que é meio que uma forminha, são 2 de 5 milímetros. Né? Esse AS, na verdade, é a área da seção do aço pelo número de barras do banzo inferior. Então, 2 barras de 5 milímetros de espessura tem 0,4 centímetros quadrados de área de seção. Né? Então, aí tem a TR8, nós vamos usar a TR8 nós vamos usar porque nós vamos trabalhar com uma laje acabada, num dos casos, de 12. Então, tira a capa de 4, 12 menos 4, 8. A gente usa, né? Vou até marcar aqui. A gente usa esse exemplo.
tem TR de 12 e o outro vai ser uma TR de 20 com a capa de 4. É 22 na especificação, mas não existe uma peça de 18 para eu poder pegar e fazer certinho. Então a gente arredonda para cima, usa uma treliça de 20 centímetros, e é até bom depois para você minimiza o aço que você ganha aqui, você minimiza na armadura de reforço, né? Mas é isso aí então, estou mostrando aqui como é que é o bando inferior, tá tranquila. A gente mostra aqui esses dados de pré-dimensionamento para depois ir para o processo de dimensionamento. Bom dia, gente, para a gente seguir o que interessa direto, né? Ó, vocês estão vendo esse campo aqui, ó, amarelo? Isso aqui é um local onde a gente alimenta a planilha com dados do projeto. Então aqui do lado está o número da laje. Aqui eu usei um exemplo que eu tirei de um outro projeto que eu fiz, né? Que eu tive 11 lajes no total, né? Então, estão vendo aqui que ó, tem o vão maior e o vão menor. No vão menor é onde ficam as vigotes que seguram grande parte dos esforços de estabilização do vão da laje, né? A vigota. E o vão maior, então, a transversina. Transversinas é a cada bloco de EPS, né? A gente usa o bloco de EPS justamente porque ele tem um peso insignificante de sobrecarga no corpo final, no pano final da laje, né? Então, o peso próprio a ser considerado no dimensionamento é o peso de carga sobrecarga e o peso próprio da peça onde tem aço e concreto, no caso, nas nervuras das vigotas, nas nervuras transversinas e na capa de concreto da laje, né? É que o informamento que esses isopores possibilitam, né? Eles melhoram o desempenho da placa simplesmente pela geometria da seção da laje em relação ao seu momento de inércia, tá? Então, aqui eu estou trabalhando com um vão maior de 4.6, o vão menor é uma laje de 3.23, né? É nesse valor aqui que vai ser feito a consideração do dimensionamento da vigota. E aqui tem um vão, né? Esse primeiro dado aqui veio de um projeto que o Diese com a Tânia estão fazendo, né? Dos vãos. E aqui de baixo, que é igual, é do projeto da Ana Raquel e do Luiz, né? Então a diferença é um vão bem maior, mas eu trabalho com a limitação de até 7,5 metros, que é um padrão para você ter a armadura passiva com seções viáveis, né? Mas lembrando que quanto maior o vão, maior a altura da seção da laje, maior a altura da seção da viga, mesmo com a armadura passiva. Mas pelo menos não precisa usar proteção, né? Então vocês vão alimentando aqui. A partir do momento que eu alimentei aqui, ó, a planilha está montada com uma fórmula já para dar a área da laje, a espessura da laje em função do vão da vigota. Isso aqui é muito importante para dar andamento para o nosso dimensionamento, né? Aqui depois tem uma atualização em centímetros, né? Bom, enfim. Número de vigotas. As vigotas elas vencem um vão menor, mas elas são distribuídas pelo vão maior, né? A transversina, o que é a transversina? A transversina é uma amarração que a gente faz a cada bloco de concreto. São de 3 a 2 vergalhões que a gente amarra na vigota e ele reforça a torção, né? Ainda que laje eventualmente não vai sofrer torção, mas ela dá uma garantia na estabilidade e na contenção da vibração, uma potencial vibração que possa acontecer, que não deve, né? Então a cada final de bloco, por exemplo, uma laje como essa aqui, ó, a laje 2, que é uma laje grande e ela vai ter uma espessura relativamente grande, quem vai executar prefere usar um bloco. Aqui eu estou usando um bloco embaixo, ó, de 8 por 40 por 100, né? Porque eu tenho uma laje de 11. Não existe laje de 11 dentro do padrão de pré-fabricação da vigota treliçada. Eu sempre disse, tem gente que faz capa de concreto com 5. Usualmente dá para trabalhar com 4 centímetros, né? E aí então você desconta, por exemplo, desses 11, 4 vai dar 7. Não existe peça de vigota com 7, tampouco o isopor com 7 para eu completar. Então eu sempre faço um arredondamento para cima, né, da peça. Então eu trabalho com um EPS de 8, vou trabalhar com a vigota também de 8 aqui nesse caso. E a capa de 4 eu finalizo o dimensionamento depois da capa. Ali tem a armadura em cima da capa, nós já vamos ver isso aí, né?
É a mesma coisa aqui embaixo. 22, se eu tiro o quadro da capa, vai dar 18. Não tem. Você até tem conta de 16. Talvez tenha enquanto a gente que fabrica com 18. Usualmente é 16 e 20. Né? Então aqui a gente vai usar uma vigota de 20, um EPS de 20 de altura. E a capa de 4 vai ficar com 24 acabada. Né? Número de vigotas, em função, elas são dispostas no vão menor, mas elas se distribuem no vão maior. Então, o primeiro vão aqui de 4,6, 6 vigotas. Esse valor, geralmente, quando a gente faz o projeto, ele vai acabar matando um a mais que esse aqui para poder acabar a laje. Então, você vai recortar o EPS. Então, você vai começar a lançar com o valor certinho de entre eixos, né? De uma ponta, chega na outra ponta, ou sobra ou falta, eu tenho que acabar colocando invariavelmente um trilho. Invariavelmente eu tenho um trilho a mais. Então, desse número de vigotes aqui, deixa eu até ver, não tenho. Eu podia colocar mais um aqui, acho que estava resolvido. Vou fazer isso para facilitar a vida de vocês aqui. Né? Ver se eu consigo colocar aqui. Mais um, mais 7, mais um. E depois fica tranquilo, quando vocês receberem a planilha, eu vou fazer isso aqui logo, vai. Já copia a fórmula, pronto. Por enquanto aí, já tem, pronto. Mas quando vocês forem lançar, sempre acaba dando isso aí. É difícil quando bate o valor, né? Deixa eu dar um Ctrl Z, porque às vezes esse tipo de coisa também. Eu vou dar um Ctrl Z nos dois, porque é o tipo de coisa que na hora de voltar o dimensionamento para o desenho, a gente acaba resolvendo, né? Agora já vai estar com o dimensionamento da armadura legal, não tem que ser, então não vai interferir no desempenho da peça. A transversina ela é desenvolvida no vão maior, mas ela se distribui pelo vão menor, então esse é o valor né? Isso aí. Bloco de EPS, tá o bloco aqui em função da área dele, quanto que ele tem de área, em função da área do telhado, volume da capa de concreto. O volume da capa do concreto com a capa é o concreto na capa e nas nervuras, então vai ser bem interessante depois, vocês fazendo isso aqui, precisa, né, orçar, que é super importante orçar em algum momento da obra, então você já tem um valor para acrescentar. Aqui na continuidade, nos insumos da laje aqui está o bloco, faltou colocar o EPS de 20 de altura, mas aí tem uma outra relação de laje e volume, de área e volume, né? Não, de área não, de volume tem. Mas não vai atrapalhar aqui no nosso dimensionamento não, fica tranquilo. E aqui eu marquei, né, os dois tipos de trilho que vão usar no dimensionamento da laje. Então tem os dados depois que eles vão voltar para o cálculo, né, nosso. Eu já, inclusive aqui nesses exemplos, eu já adaptei. Eu vou mostrar depois que a gente tem que estar sempre conferindo esses dados dispostos aqui, né, essas tabelas, para poder ver se está alimentando com os eixos corretos, né. TR8645 quer dizer que é uma treliça de 8 centímetros de altura. 645 quer dizer 6,3 milímetros é o bando superior, que é o ferro mais superior da treliça. O 4,2, que é o 4 da nomenclatura, são as treliças diagonais que amarram, né, o ferro de cima com os dois de baixo. E os dois de baixo fazem parte do bando inferior e são 5 milímetros. Esses ferros de baixo 5 milímetros são os que mais são considerados no dimensionamento da carga e do funcionamento da laje, porque é deles que você complementa a área de aço dependendo do esforço que é solicitado. Nós já vamos ver isso aqui. Então, é de acordo com o modelo, tanto aqui, ó, TR20745, que é de 20, onde vai estar a laje 22, né? Eu tenho treliça de 20 centímetros de altura, o bando superior de 6,3 também, o diagonal também de 4,2, mas aí, não, aqui também, show. O bando inferior 2 de 5 também, tranquilo. Depois, só que tem um outro modelo maior que você vai aumentar, né? O que aumenta em função da seção é justamente o peso de quilograma, é o peso próprio de quilograma por metro das peças, que também depois vai influenciar no outro dimensionamento de quantificação de aço. Mas não é isso que nós vamos fazer agora, ok? Essa aqui é a primeira fase, então muita atenção. O que vocês têm que fazer? Alimentar os dados das lajes com os vãos maiores e os vãos menores. Se o projeto de vocês tiver mais laje que está aqui, vocês vêm aqui em algum ponto e mandam inserir, né? Depois vocês vão ter que ter o cuidado de olhar se na célula, na linha que você aumentou, se as fórmulas estão copiando junto também, para que a gente possa dar continuidade aos dimensionamentos.
É isso.